Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. Sou Luciilda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é de modelagem e costura e será de uma blusa com detalhes em lastex, na gola e no punho. Essa peça ficou muito legal e se você aí tá querendo aprender a acompanhar esse conteúdo, vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, aqui vamos para a modelagem da blusa. Para fazer esse molde, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente, costas e também a base da manga. E a frente precisa ser uma base com a pence de busto. Só lembrando que quem não tem a sua base ainda, aqui no canal tem vídeo com passo a passo ensinando a fazer toda essa base, frente, costas e também a manga. Aqui eu já fiz a cópia. E essa frente, eu vou iniciar aqui pela frente, ela vai ser em duas partes. A primeira parte, eu fiz a cópia só até a altura da cintura, porque para dar o efeito aqui de franzido que eu quero no decote, eu preciso eliminar essa pence de busto e de cintura. E os espaços aqui dessas duas pences eu vou jogar pro decote para formar o franzido. Então, para fechar essa pence aqui, tenho que copiar só até a altura da cintura. Então, eu vou fazer aqui a primeira parte e depois eu passo para outro papel para complementar aqui o restante da blusa. Vou iniciar aqui com essa parte frente. E o primeiro passo vai ser fazer aqui algumas linhas, ó. Eu vou fazer linhas partindo do decote e finalizando aqui na ponta da pence busto. Não precisa colocar medida aqui certinho, eu vou só distribuindo aqui em alguns espaços que pegue todo esse decote. Então, vou iniciar aqui, ó, fazendo a primeira linha do iniciozinho aqui do decote para a ponta da pence. Vou virar aqui a régua para ter uma visão melhor. E aqui, ó, vou fazendo esse movimento. Sempre terminando aqui na ponta da pence de busto. Aqui eu trago mais um pouquinho. Faço outra linha. Vou fazer aqui mais uma. E finalizar aqui, ó, um pouquinho antes do finalzinho do decote. Essa distância aqui ficou menorzinha que essas outras, mas não tem problema, não vai influenciar em nada aqui no nosso molde. Feito aqui essas primeiras linhas, agora eu vou recortar, eu preciso recortar e abrir aqui nessas pences de busto e de cintura para fazer o fechamento. E aqui eu já recortei, ó, perceba que eu abri aqui em todas as marcações, deixei só um pouquinho aqui, sem soltar completamente. Abri aqui um lado da pence e o outro também. Primeiro eu vou colar aqui, fechar e colar essas pences. Dessa forma, ó. Fazer o mesmo aqui com a pence de busto. Então, colado aqui essas duas pences, eu vou colocar aqui outro papel por baixo. E agora, trazendo aqui, ó, para outro papel, vou posicionar aqui reto, esse meio frente, e vou usar alguns alfinetes para fixar esse papel, né, essa parte do molde aqui no papel. Aqui eu já fixei essa parte e esses pedacinhos aqui eu vou distribuindo, ó, deixando aqui algumas distâncias entre eles, que é justamente para refazer aqui o decote. Então, eu vou também prender aqui com alfinete.
E aqui ficou assim, ó, distribuir aqui, também não precisa ser milimetricamente medido aqui, você bota que fique mais ou menos a mesma distância, mas se der alguma diferença também não vai ter problema. E agora, eu vou fazer uma linha aqui no meio, vou continuar aqui essa linha. Agora, eu vou colocar aqui o comprimento que eu quero essa blusa, eu vou marcar 60 centímetros aqui, ó, a partir do ombro, mas aí você deixa do comprimento aí que você desejar. Eu vou marcar aqui 60 centímetros. Então, marquei aqui os 60, ó, partindo do ombro. Para fazer a largura aqui da barra, o final aqui da blusa, eu posso usar a própria base. Posso posicionar aqui certinho, ó. Posicionando aqui no meio frente. Eu posso fazer aqui a largura. Embora aqui eu marquei exatamente como está na base, mas eu vou colocar um pouquinho mais para folga de vestibilidade. E aqui eu vou marcar a altura, porém não vou traçar reto, porque eu quero essa barra aqui levemente arredondada. Então, eu vou descer aqui desse ponto, eu vou descer 5 centímetros. E agora sim é que eu venho fazendo aqui a barra. Inicialmente, faço com o esquadro, esquadrando aqui um pouco, ó, mais ou menos uns 10 centímetros. E aqui eu vou traçar arredondando. Posso fazer aqui com a minha régua de curva, mas eu posso fazer também aqui a mão livre, para ficar com esse formato. Vou colocar aqui 1 centímetro para folga de vestibilidade. E essa mesma folga de 1 centímetro eu marco também aqui no finalzinho da cava. Saindo aqui da cava, ó, também 1 centímetro. Já aqui na parte da cintura, eu vou marcar 3 centímetros. Para deixar bem soltinha, mas aí você marca de acordo com o seu gosto. Agora, eu traço uma linha aqui para unir esses pontos. Fazendo essa leve curva aqui na cintura. E aí, ficou assim a lateral da blusa. Aqui, eu vou fazer marcações, ó, entre essas distânciazinhas aqui que tem, até chegar aqui no ombro. O ombro aqui eu posso traçar certinho, da mesma forma que tá na base, e a cava também. E aí, eu já posso retirar aqui essa parte. Retirando aqui, ó, aquela primeira parte do molde, vou fazer o complemento aqui dessa linha do centro. E vou fazer também o complementozinho aqui pro ombro. Traçando aqui certinho a cava. E aí, tá pronta aqui essa frente, eu só preciso agora colocar a margem de costura. Margem de costura aqui eu vou colocar de 1 centímetro em volta de toda essa peça. Prontinho aqui a parte frente com a margem de costura, vamos agora para a parte costa. E aqui para a parte costa não tem muita alteração para fazer, vou colocar aqui a folga de vestibilidade de 1 centímetro. Em toda a lateral. Aqui na cintura, eu não vou colocar porque tem a pence, tá? Tem os 3 centímetros aqui da pence, que já vai ficar com uma folga, né, de vestibilidade aí pra cintura. No meio costa, eu vou descer os 5 centímetros. Vou descer aqui os 5 centímetros da mesma forma que eu fiz com a parte frente. E aqui na lateral, eu vou só fazer uma pequena conferência para ver se a lateral vai bater certinho. 36,5. Uma pequena diferençazinha aqui só de meio centímetro. Então, eu já sei que a minha barra tem que descer aqui, ó, só o meio centímetro. Vou passar uma nova linha aqui, unindo esses pontos, ó. Curvando aqui pra cintura, porque na cintura eu não quero folga de vestibilidade.
por conta da pence e trago aqui para a parte do busto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte frente, vou esquadrar aqui uns 10 centímetros mais ou menos e venho fazendo a linha curva aqui para a lateral. Então, ficou assim, aqui a linha lateral. Agora, só vou precisar colocar a margem de costura. Na parte aqui do decote não tem alteração, então eu vou acrescentar a margem da mesma forma que eu fiz aqui na parte frente, 1 centímetro em volta de toda a peça. Finalizado aqui também a parte costa, agora vamos para a modelagem da manga. Aqui para o molde da manga, vou fazer de uma forma bem simples, vou dobrar aqui o papel. Faço aqui uma dobra nesse papel e vou dobrar também aqui a manga. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, diminuindo o valor do punho. O punho eu vou fazer com 8 centímetros, então eu vou marcar aqui só para ter uma noção mais ou menos até o comprimento que eu vou deixar. E vou marcar também aqui na lateral. Então, aqui, dobrei o papel, dobrei também a manga e vou posicionar aqui, marcando da dobra do papel a distância de 2 centímetros. Aí, já posiciono aqui, ó, nessa marcação dos 8 que eu diminuí. E aqui, em cima, na cabeça da manga, eu vou marcar a distância de 5 centímetros, porque é o que eu vou usar para fazer o franzido. Então, eu vou marcar aqui, ó, 5 centímetros. E agora, eu vou fazer o desenho aqui, vou fazer a linha, contornando. Já pego aqui a minha régua e faço esse complemento aqui retinho mesmo. Vou só marcar aqui a altura, ó. Ficou aqui. E agora eu já posso retirar. E aqui eu havia marcado na cabeça da manga a parte costa. Agora eu vou abrir aqui para marcar essa diferença, ó, da parte frente, que é de 1 centímetro mais ou menos. Mas aí eu gosto de fazer assim certinho, como está na base. Vou passar uma reta aqui. E agora, só vou acrescentar a margem de costura. A margem vai ser de 1 centímetro também. Primeiro eu faço aqui, ó, da parte costa. Depois que eu recortar, é que eu venho aqui tirando esse pouquinho da parte frente. Então, a parte da manga aqui também tá pronta. Agora, eu vou separar isso aqui para fazer a modelagem do punho e também da gola. Para fazer aqui a modelagem da gola, eu preciso da medida aqui do decote. Então, eu venho aqui contornando para medir a parte frente e também a parte costa. A parte frente aqui deu 10. Continuo aqui contornando a parte costa. E agora ficou 18,5. 18,5 aqui, dobrando a fita, eu vou ter 37 centímetros. Isso aqui é a largura aqui do decote. Para colocar o lastex, eu coloco sempre o dobro dessa medida. Eu vou fazer um molde, então, com esse comprimento, tá? Mas para colocar o lastex, eu vou cortar isso aqui na dobra do tecido, que aí vai ficar com dois comprimentos desse, tá? Então, vou fazer o meu molde aqui, marcando 37 centímetros. E de altura, aqui eu vou colocar 16 centímetros.
Então, aqui eu tenho os 37 centímetros, vou colocar aqui a altura de 14 centímetros, que eu vou fazer dobrado o tecido. Então, vai ficar aqui 14 e eu vou acrescentar a margem de costura. Então, vai ficar assim, ó. Fechando aqui o retângulo. Eu vou recortar, deixando 1 centímetro de margem. E um desses lados aqui, eu vou colocar na dobra. Vou fazer aqui a distância do punho, vou fazer da mesma forma. Posso já vir aqui, ó, na manga que eu acabei de traçar. E vou verificar aqui que largura que ficou. Aqui deu 14, então significa que a circunferência total aqui é 28. Então, eu vou fazer aqui o molde também com esses 28 centímetros, sendo que lá no tecido eu coloco na dobra. Então, eu vou marcar aqui pro punho os 28 centímetros de comprimento. E de altura, aqui eu vou colocar 16, porque o punho é com 8 de largura, mas eu vou fazer no tecido dobrado, então aqui vai ser 16. Vou só fechando aqui o retângulo do outro lado, marco também aqui os 16 centímetros. E aqui eu tenho o molde do punho. Vou recortar tudo isso aqui, vou recortar essa parte acrescentando aqui, deixando a margem de costura de 1 centímetro. E aproveitando, eu já vou recortar aqui, ó, as outras partes que já estão prontas. Então, aqui eu já recortei todas as partes, tá prontinho aqui o molde. Vamos agora acompanhar o corte. E aqui, para fazer essa peça, eu vou usar esse tecido, que é um chiffon, tá? Mas tem vários outros que você pode utilizar e fica muito bom para essa peça. Você pode usar um viscose, um viscolinho, um crepe, até mesmo uma tricoline. Fica legal também aqui para fazer essa blusa. Mas aqui eu vou usar esse chiffon, ó, ele é um pouquinho transparente e tem até esses fiozinhos prateados. Em termos de quantidade, é mais ou menos 1,5 m, 1,60 m, tá? Aqui, como é uma sobra, tem umas partes dele aqui que já já foi retirado, ó. Tá assim um pouco irregular, mas pela quantidade que eu tenho aqui, eu acredito que vai dar para fazer com sobra. Esse tecido, ele é fininho e escorregadio, então o que eu vou fazer é prender aqui as partes do molde, tudo com alfinete, para facilitar aqui a hora do corte, porque se a gente não prender, né, nesse tipo de tecido aqui, se não prender certinho com os alfinetes, fica bem complicado para cortar. Então, no mais, não tem segredo, porque o molde tá aqui prontinho e com margem de costura. Vou fazendo aqui a dobra no meu tecido, prender tudo com os alfinetes e cortar rente com a borda do molde.
E aqui eu finalizei, cortei todas as partes, a gola aqui na dobra do tecido, os punhos também, e vamos lá para a máquina para acompanhar essa montagem. Bem, e aqui para costura, para montagem dessa peça, eu já iniciei colocando alfinetes, ó, em todas as partes que eu vou passar a costura, porque esse tecido ele é muito fininho. Então, colocar os alfinetes ajuda e também vai fazer com que você costure mais rápido. Já dei uma adiantada aqui, ó, coloquei alfinetes aqui na parte dos punhos. Fiz esse mesmo processo também aqui com o tecidinho da gola e também aqui, ó, com a lateral da manga e com a lateral, aqui, ó, a lateral da manga e também aqui com a frente e costas da blusa, ó. Isso aqui é a lateral, o ombro e tudo eu já coloquei alfinete para dar uma adiantada. Agora o primeiro passo vai ser passar a costura. Aqui eu vou passar costuras em todas essas partes que eu coloquei alfinetes. Passado aqui todas as costuras, essas partes aqui do punho e da gola, eu vou passar ferro aqui nessa margem de costura e também dobrando aqui ao meio. E aqui, que é a parte da blusa e das mangas, aproveitando, eu já vou passar o acabamento lá no overlock. E aqui, continuando, eu já passei, ó, os acabamentos de overlock, aproveitando, eu passei ferro também aqui nessa parte que vai ser a gola e os punhos. Passei ferro aqui na costura. Aqui, ó. Passei ferro na costura e depois passei ferro assim dobrando ao meio. Vou passar uma costura aqui nessas bordinhas para prender uma com a outra, para depois colocar o lastex. Passei aqui a costura, ó, só para prender mesmo essas duas partezinhas aqui em cima. E agora eu vou para a colocação do lastex. Para o lastex, eu coloco ele aqui na bobina. Vou enrolando assim, ó, com a mão mesmo. E sempre fazendo um pouquinho de pressão aqui no lastex. Não estico muito, mas faço uma certa pressão para ele franzir bem direitinho. Eu vou fazendo assim até encher completamente a bobina. Agora que tá assim, já colocado aqui o lastex, eu vou colocar aqui na caixa da bobina. E aqui, no caso dessa minha caixa de bobina, eu preciso folgar aqui um pouquinho, tá? Porque pra linha, pra costura aqui, ela fica muito
muito tensionada, muito presa. Então, se eu colocar o lastec da mesma forma que tá aqui, ele vai ficar muito esticado, não vai dar certo. O ideal sempre é ter duas bobinas e deixar uma ajustada já para o lastex e outra para a costura, para não ficar mexendo, apertando e folgando. No caso aqui, como eu tô só com essa, eu vou precisar folgar. No caso aqui desse modelo de bobina, é nesse parafusinho aqui, ó. Então eu folgo um pouquinho para poder o lastex sair aqui bem certinho. Da forma que ele tá aqui, ó, se eu colocar, a hora que eu for passar aqui, ele fica muito tensionado. A pressão aqui dessa parte que prende a linha é muita para o lastex. Então eu vou precisar folgar aqui exatamente nesse parafuso. Aí geralmente eu folgo assim um pouquinho, testo para ver se já tá ok. Testo também no pedacinho de tecido para poder começar a colocar. Aqui eu acho que já tá suficiente, então eu vou recolocar aqui para testar num pedacinho de tecido. Já coloquei aqui, ó, a bobina com o lastex, já fiz aqui o teste num pedacinho de tecido, tá certinho. E aqui, para passar o lastex, eu vou iniciar pela gola, que já tá aqui certinha. Vou passar com a distância mais ou menos de 1 centímetro e depois eu vou fazendo passando várias vezes até chegar aqui no final. Se você tiver, eu vou passar assim mesmo, sem marcação, mas se você tiver qualquer dificuldade, você pode riscar com o giz todas as carreirinhas que você vai passar aqui, para facilitar e para ficar certinho na sua peça. Então aqui é bem simples, eu só posiciono aqui e vou passando as costuras normalmente, como se eu estivesse costurando com a linha. Chegando aqui, ó, encontrando com a outra costura, eu passo um pouquinho aqui por cima, para ficar bem firme e não sair saltando depois, ó. Aqui eu transpassei um pouco, e aí ficou assim. Agora eu vou continuar aqui passando outras costurazinhas dessa até chegar aqui no final. Finalizei aqui a última, ficou assim, ó. Aqui é só a margem de costura. Agora eu vou repetir esse mesmo processo com os punhos. E aqui continuando, já passei o lastex aqui no punho também. Um detalhe importante é, o punho ficou um pouquinho folgado, então eu acabei diminuindo aqui, ó, passando uma costura. E ele ficou assim com uma certa folga, porque quando eu tirei a medida, eu não tirei aqui no meu pulso. Eu peguei pela medida aqui do finalzinho da blusa e ela já tava um pouco mais larga aqui, tá? Porque normalmente essa medida de colocar o dobro fica certinho. Mas nesse caso, eu acabei esquecendo esse detalhe e tirei, né, coloquei o dobro da medida aqui, ó, do finalzinho da manga. Então, por isso eu precisei diminuir, mas passei uma costurazinha aqui, tá certinho agora, da forma que eu quero. Então, vocês fiquem atentos aí a esse detalhe para corrigir lá na modelagem, ok? Então, aqui tá colocado já nos dois punhos. Eu vou passar agora o franzidinho aqui da cabeça da manga. Ela vai ter aqui um pequeno franzido. Vou fazer aqui uma marcação, ó, mais ou menos uns 10 centímetros aqui de distância. Faço aqui uma marcação e vou passar as duas costuras para fazer o franzido.
Passo uma costura aqui bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Passado aqui as duas costuras, vou separar aqui as linhas e puxar um pouquinho, formando o franzidinho aqui da cabeça da manga. Pego essas duas aqui de baixo, puxo um pouquinho e vou espalhando. E aí vai ficar assim. Vou conferir aqui para ver se está encaixando certinho na cava. Para colocar aqui na blusa, sempre temos que observar a parte mais cavada aqui da manga, ó. É o que precisa ficar para frente aqui da blusa. E para costurar aqui na blusa, eu pego assim a manga, coloco aqui por dentro. Vou deixar aqui certinho, costura com costura. Aqui, ó, a lateral da manga com a lateral da cava. Vou colocar um alfinete para conferir aqui se tá tudo ok, se tá encaixando certinho ou se eu preciso ajustar nesse franzido. Conferindo aqui, ó, eu já vi que tá encaixando certinho, então já posso, tá certinho, então já posso trazer aqui pra máquina e passar a costura. E aqui desvirando, ficou assim, ó, a manga, com esse franzidinho aqui em cima. E eu vou fazer esse mesmo processo para a colocação da outra manga. E aqui eu já coloquei a outra manga, da mesma forma que eu havia colocado essa primeira. Agora eu vou vir aqui para a colocação da gola. Para a colocação da gola, eu vou marcar aqui a metade do decote costas. Depois que eu marquei aqui o meio do decote, eu venho com a gola, aqui a parte da costura, e posiciono exatamente nessa marcação. Vou colocar um alfinete. Prendi aqui com alfinete, e um detalhe importante é que a parte costa, ó, vou começar pregando aqui a gola na parte costa. Não, eu não vou puxar, eu vou colocar normal, porque as costas não tem franzido. O franzido vai ficar só na parte frente. Então, aqui eu vou iniciar a costura do ombro. Vou costurando aqui normalmente até chegar aqui, ó, no outro ombro. Chegando aqui na costura do ombro, agora eu vou puxar, eu vou esticar aqui a gola pra pegar toda essa parte aqui, ó, do tecido da frente. Puxando assim, ó, deixando certinho, eu estico bem e vou passando a costura, que daí vai formar o franzidinho aqui da frente. Passado aqui a costura, já desvirei aqui a peça, vou mostrar aqui como ficou a parte frente com o franzidinho e a parte costa ficou normal. Agora eu vou colocar o punho aqui nas mangas.
Para a parte aqui do punho é bem simples, eu só vou pegar aqui a costura, né? A costura aqui da lateral do punho e vou encaixar na costura aqui da lateral da manga. Deixo assim costura com costura e vou passar a costura aqui para unir as duas partes, esticando esse punho. Passado aqui, vou virar aqui para mostrar como ficou. Ficou assim o punho. Vou fazer isso mesmo com o punho aqui na outra manga. E costurado aqui o outro punho, agora eu vou fazer a barra. Para a barra, aqui eu vou fazer bem simples. Eu vou só fazer 2 dobrinhas. Esse tecido desfia bastante, conforme a gente vai manuseando. E aí eu vou fazer aqui só bem simples, ó. Fazer 2 dobras, mais ou menos de meio centímetro, e passo a costura. Ficou assim a barra, ó, fininha, dobrada 2 vezes. Agora, para finalizar, eu vou passar lá no overlock o acabamento aqui interno dessa parte do punho e da gola e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, esse aqui foi o resultado final da nossa peça finalizada. Detalhezinho aqui, ó, do lastex na gola com o franzidinho na frente e também aqui no punho. Eu fazia já um tempo que estava querendo uma peça com esses detalhes. Amei aqui a minha peça. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo também. Deixa eu virar aqui a parte costa para vocês verem como ficou. Ó, as costas ficou assim, certinha, sem franzido. E aqui eu deixei também ela bem soltinha, até pelo estilo do tecido, né? Mas eu amei esse resultado. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.